Olá a todos e a todas. É com muita alegria que lançamos hoje o nosso podcast Lideranças Virtuosas. E o objetivo dessa iniciativa, que consiste em uma série de entrevistas com lideranças inspiradoras do nosso mercado, é divulgar exemplos positivos, tanto para outras organizações quanto para a nossa sociedade, de maneira que com essas entrevistas nós possamos ter belas referências para as nossas empresas, para o nosso mundo corporativo e para que outras lideranças que possam vir a trilhar o mesmo caminho. E eu não poderia começar de uma maneira melhor esse podcast, nessa primeira entrevista, né, do que com o nosso querido Léo César Mello, uma pessoa que eu admiro bastante pela trajetória de valor e por ter reorganizado, reestruturado a sua empresa em linha com a ideia da sustentabilidade, da economia circular em particular. Então, o Léo, ele é CEO da Londa, uma empresa que atua no setor de engenharia por meio da sustentabilidade e vem criando soluções ambientalmente sustentáveis baseadas, como mencionei, na economia circular. O Léo possui uma vasta experiência, né, ao longo aí de mais de 25 anos de atuação em diferentes mercados, e na Londa ele vem há mais de 10 anos liderando um grande processo de reestruturação que levou a companhia a se tornar, né, uma SA de capital fechado, completamente reposicionada, e vem sendo reconhecido também por isso, por esse grande trabalho. O Léo, entre outras coisas, foi o vencedor do Prêmio Empreendedor do Ano 2019 na categoria Merging, uma premiação concedida aí pela Ernst Young. Então, Léo, novamente, nossa ideia aqui é termos um bate-papo, uma conversa informal, e vou começar aqui com algumas questões pessoais. A primeira, óbvio, você falar um pouquinho aí para a gente sobre a sua trajetória, né? Como você chegou onde chegou e que qualidades você acredita que levaram você a chegar até onde você chegou. Primeiro, Obrigado. primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade da gente estar conversando, pela oportunidade da gente estar dialogando sobre um tema tão importante que é liderança. Desde cedo, eu acredito que é transformador ter uma liderança humanizada, ter uma liderança que acredita nas pessoas, e isso faz com que a gente tenha várias histórias ao longo desse caminho, e faz com que a gente consiga ter sucesso ao longo daquele que a gente vem construindo. A minha história começou lá, assim, tenho 45 anos, eu trabalho desde cedo, com 11 anos eu entendi que eu precisava ajudar de alguma maneira, que seja para eu ter alguma condição de fazer alguma coisa que eu precisava fazer, como criança, como adolescente, ou também tentando contribuir de maneira evolutiva para o meio em que eu vivia. Então, sou pernambucano, com 11 anos eu entendi que eu precisava trabalhar, fazer alguma coisa, e eu coloquei uma placa na minha casa para ensinar matemática. Então, eu fazia quinta série, coloquei ensina-se matemática da primeira à quarta série. Aí fazia sexta, ensina-se matemática da primeira à quinta série. Fazia sétima, e aí tentando dar aula particular para poder fazer com que eu colocasse algum dinheiro no bolso, para poder fazer algumas coisinhas que eu, como criança, poderia fazer. Venho de uma família muito humilde, então isso foi um motivador também para tentar entender como é que eu poderia sair da posição que eu estava. Então, minha mãe é empregada doméstica, meu pai é vendedor de máquina de escrever. O que aconteceu quando veio a criação do computador foi que ele praticamente ficou sem condições de propor como ele gostaria de propor para a nossa família, mas ele nos trouxe muitos valores, ele trouxe muita capacidade de nos alinharmos àquilo que possa realmente fazer diferença na minha vida e na vida das pessoas que estivessem do lado. Então, uma coisa que meus pais me trouxeram de maneira muito lúcida, muito clara, foi os valores que hoje eu trago ele comigo. Então, logo em seguida eu fui fazer escola técnica, fiz escola técnica, terminei a escola técnica, fui para a Universidade Federal de Pernambuco, estudei em colégio público esse tempo todo, e aí, quando eu fui para a Universidade Federal, eu disse, eu preciso trabalhar. E aí essa história é interessante, que eu fiz um processo seletivo para ajudante de serviço operacional. E aí, quando eu entrei na Ródia, foi o meu primeiro emprego, com 18 anos, já fazia faculdade, dava aula particular. Eu disse, não, eu preciso ir para a indústria, que eu sou técnico em química, fazia química na universidade. Eu disse, não, eu preciso ir para a indústria de todo jeito. A força de querer aprender. E aí,
Nessa passagem para a Ródia, eu acabei entrando na vaga de ajudante de serviço operacional, não sabia o que ajudante de serviço operacional fazia, é um fato. E aí, primeiro dia aula de segurança, segundo dia aula de comportamento, terceiro dia aula de cultura, no quarto dia o cara me deu 4 macacões, eu olhei e disse, puxa, não é um jaleco? Que eu sou químico? Não, você é ajudante de serviço operacional, o campo é ali, vai lá pro pátio, cheguei no pátio, o cara me deu uma vassoura, eu olhei e disse, puxa, estou estudando, estou fazendo universidade e eu vou fazer esse emprego que não é adequado àquilo que eu estou estudando. Eu parei, eu olhei e disse, não, eu vou mostrar que eu tenho capacidade, vou mostrar que eu consigo fazer a diferença. E foi, e foi, e foi. E aí, quando eu estava trabalhando, eu botava a vassoura no ombro, os outros operadores olhavam para minha cara e diziam assim, ó, a caneta do doutor, tá estudando para varrer. Eu disse, espera que eu vou tentar fazer de tudo para mostrar que isso dá para ser cambiado, dá para mudar essa história. E aí, com 3 meses, eu fui para operador, com mais 3 meses, 3 a 6 meses, eu assumi como técnico, eu tinha formação técnica, e logo depois eu assumi como supervisor, e aí começou a minha jornada de liderança, aí começou a jornada de entender o quanto é que a gente precisa de parcerias para a gente conduzir o nosso dia a dia. E aí, ao longo desse tempo, logo com 20 anos eu fiz concurso, passei no concurso público e eu fui para uma companhia de saneamento. Nessa companhia de saneamento eu passei 10 anos na companhia de saneamento, onde eu aprendi muito a ter um relacionamento muito forte, não só de maneira direta, que com seus funcionários ou são os seus líderes que você teve ao longo do tempo, mas como você impacta também na sociedade, como é que você traz valor para a sociedade, porque você mexe com saneamento, então o saneamento ele é muito impactante para qualquer local que a gente vai trabalhar aqui no Brasil pela sua falta, pela necessidade do serviço, que ele é muito pobre num Brasil tão grande. E isso aprendi muito cedo o quanto era impactante essa atividade que eu estava desenvolvendo. Logo em seguida, eu recebi um convite para vir aqui para São Paulo, uma startup, uma empresa que estava se iniciando, onde tinham 5, 6 pessoas. Eu não vim para ser dono da companhia, eu vim para trabalhar na companhia. E ao trabalhar na companhia, eu pedi demissão da área pública e vim para essa startup aqui em São Paulo, há 16 anos atrás, que eu comecei a entender e ver o quanto o mundo estava escancarado, o quanto o mundo estava aberto de oportunidades, quantas avenidas de crescimento se tinham, se a gente conseguisse liderar, se a gente conseguisse trazer o propósito para o meio da sua temática, e se você começasse a ter pessoas muito boas e entendesse como é que esse conjunto de pessoas pudesse contribuir para ter o ecossistema. E aí a gente foi crescendo, a gente foi se estruturando, essa startup foi criando corpo, e quando foi em 2011 para 2012, eu recebi o convite para ser sócio dessa companhia. Então, essa companhia é a Londa, tá, a qual hoje eu sou sócio, e hoje eu sou executivo principal da companhia, mas eu tenho um sócio que me deu o alinhamento, acreditou nos nossos princípios, acreditou naquilo que eu trazia de maneira muito estruturada e viu a capacidade que a gente tinha de transformar. E essa gratidão de ter construído ao longo do tempo essa jornada de transformação que a Londa propõe, que a Londa acabou se tornando, para mim, ela é muito relevante. Então, hoje, eu sou um cara que praticamente acredito em pessoas, acredito na transformação que essas pessoas possam fazer. Acredito como é que ela pode, evidentemente, como é que elas podem, evidentemente, fazer a diferença no seu dia a dia. Excelente. E se você fosse elencar algumas qualidades que você acredita que te ajudaram nessa jornada, o que você destacaria, Léo? Sei que é difícil a gente falar, né, de nós mesmos, mas o que você vê assim que, né, são pontos fortes assim que te ajudaram muito, né, a avançar, a prosperar? Primeiro realmente é muito difícil você falar de você, né? Qual é a tua qualidade de fazer isso? Qual é qual é o teu grande brilho que você tem? E aí eu passei ao longo da semana tentando pensar como é que a gente
que é importante, o que me trouxe até aqui, o que me fez chegar até aqui. Eu acho que eu tive muita sorte de ter várias pessoas maravilhosas ao longo da minha vida que eu aprendi muito. Isso eu sou muito grato. Então, eu posso elencar várias pessoas ao longo da minha vida, seria muito infeliz se eu só pontuasse uma só. Tive muitas pessoas boas que me ensinaram bastante, que me orientaram e que me fizeram entender que existem alguns caminhos de sucesso. E aí, nessas diálogos, nessas percepções, nas experiências, na jornada, a gente começa a entender como você pode maximizar as suas qualidades. Eu acho que a primeira grande qualidade que eu tenho é ser um cara orientado a propósito, é ser um cara orientado a um propósito de vida muito claro, que é transformar pessoas, trazer um ambiente adequado para que essas pessoas possam evoluir de maneira sustentável para o seu dia a dia, propor um ambiente muito transformador, propor um ambiente que deixe marcado o seu caminho, e isso fez com que eu tenha tido muito sucesso no meu dia a dia. Por quê? Eu sempre tive ao lado de pessoas muito, muito, muito maravilhosas, e que indiretamente e diretamente me ajudaram nesse processo. Eu acho que o primeiro ponto é ser alinhado a propósito. Eu tenho um desejo enorme de aprender, eu tenho uma dedicação muito grande pelos detalhes, então os detalhes eu acho onde que mora as diferenças. Sou bastante ousado, esse é um ponto extremamente importante. Eu costumo dizer que nada está cravado em pedra. A minha diretora de pessoas hoje, sempre ela traz isso para a mesa, e no começo foi difícil entender como uma empresa consegue crescer e não ter tudo muito cravado em pedra. Imagine num segmento de engenharia, que é um segmento extremamente quadradinho, com toda uma necessidade de propor práticas extremamente processuais e fazer assim, cara, o processo ele está aqui para nos ajudar. Como é que a gente usa ele da melhor forma possível? E aí eu costumo discutir, olha, planejamento estratégico eu gosto de orientação estratégica, nada está cravado em pedra, então eu tenho uma característica de adaptabilidade muito grande, estou muito aberto às mudanças, escuto bastante, tenho uma capacidade de entender o próximo muito boa. Além disso, aliado a uma inteligência emocional, que eu costumo dizer, inteligência emocional não é só gritar ou falar baixo ou ter uma comunicação não violenta, não. Inteligência emocional é entender como é que você pode saber a hora de entrar, de sair, como é que você pode estender o tapete de maneira adequada, como é que você pode tornar outras pessoas protagonistas, como é que você pode fazer com que as pessoas decidam e desenvolvam as suas habilidades da melhor maneira possível, ter essa inteligência de entender o contexto social a qual você tá colocado. Ele é um ponto. Eu sou um positivista de fato. Eu acredito muito nas possibilidades que podem surgir pelo ato de empreender com a visão humanizada, empreender com a visão de escutar as pessoas. Então, tem várias características que me fizeram chegar até aqui, mas principalmente estar alinhado a propósito e acreditar nas pessoas. Se eu fosse estabelecer duas, seriam essas. Excelente, e que poderiam, acho que, ser resumidas com essa ideia da humanidade, né? Uma liderança que tem humanidade. E, bom, ainda no âmbito pessoal, antes de migrarmos para a questão aí mais corporativa, Léo, você mencionou, obviamente, a questão do propósito, que é central. Mas como é que você definiria, né? Qual o seu conceito de sucesso pessoal? O que seria uma vida de sucesso e autorrealização para você, né? Olhando, digamos, talvez para trás, como é que você definiria essa vida de sucesso e autorrealização? Primeiro, o conceito de sucesso, para mim, ele está muito alinhado à proposta. Eu dei esse spoiler na pergunta anterior que você fez, Uhum. e eu quero poder olhar lá na frente, daqui a 15, 20, 30 anos, olhar para trás e dizer qual o legado que a gente deixou como grupo, como pessoa, como exemplo. Uhum. Como é que a gente pode olhar para o teu propósito em si? E aí, indiferente do propósito, Alexandre, cada um tem o seu propósito. O propósito pode ser Uhum. ganhar dinheiro somente por si só. A gente não está aqui para criticar um propósito. A gente está aqui Uhum.
para entender que os propósitos são diversos. E essa diversidade de propósitos é que faz esse mundo tão cheio de oportunidades. E olhando para a tua pergunta, para mim, uma pessoa de sucesso, um conceito de sucesso e uma vida de sucesso, ela está muito alinhada a você estar definitivamente dentro daquilo que você acredita, fazer aquilo de maneira boa, sem sentir dor, sem se sentir punido por estar fazendo alguma coisa que você não está em concordância. Então, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte: para mim, uma pessoa de propósito uma pessoa de sucesso é aquela que segue o seu propósito. Para mim, uma vida de sucesso é aquela que segue o seu propósito, indiferente qual propósito que seja. Olhando para trás, você tem que olhar para trás e dizer assim, cara, eu segui aquilo que me fez bem, que meu coração pulsava da melhor maneira possível. Eu levantava da cama porque eu tinha um propósito muito maior que fazia diferença na minha vida, e se fizer a diferença na vida das pessoas, e se fizer a diferença na vida das pessoas e na sociedade, em todos os stakeholders que você tem ali para a vida, seja ele na sua vida pessoal, seja ele na sua vida empresarial, você vai ter uma vida de sucesso. Mas, sem sombra de dúvidas, eu trago uma frasezinha comigo que é assim: vamos sempre olhar CNPJ, não vamos olhar CPF. Quando eu falo olhar CNPJ e não olhar tanto CPF, é olhar de maneira coletiva. Como é que a gente olha o nosso propósito de maneira coletiva? Como é que a gente, em vez de a gente olhar para o nosso umbigo, a gente olha para o contexto de tudo que você tá envolvido? Então, em vez de a gente olhar para o ser singular, vamos olhar para o ser plural. Como é que a gente olha mais o entorno do que só a gente? E aí, olhar isso com propósito é uma diferença muito grande. Excelente, quer dizer, essa coerência entre o que você faz, entre o que você fala e o que você, né, pensa, isso vai, obviamente, dando um sentimento aí positivo, né, de que a gente está fazendo algo que nos realiza, enfim, que tem significado. Agora, migrando para a questão empresarial, você já começou a tocar nesse assunto aí ao final, né, da sua resposta anterior, Léo. Qual que é o conceito para você de sucesso empresarial? Quer dizer, o que é uma empresa de sucesso e, em particular, como você demonstraria, né, que a Londa, por exemplo, vem tendo sucesso? Como que você vê essa questão do ponto de vista corporativo? Primeiro, o sucesso empresarial é uma coisa muito ampla, né? Para mim, que vão desde aspectos estratégicos, filosóficos, de qualidade, de pessoas, de perenidade, de ter um ambiente propício de crescimento, ter um senso de pertencimento, pensar num aspecto de visão de longo prazo, pensar em como você vai formar um time, como é que você vai formar uma cultura, mas, sobretudo, como é que o propósito da companhia ela possa estar alinhada e fazendo com que ela pulse de maneira muito estruturada, de maneira a criar um ambiente que seja transformador. Então, cada vez mais a sociedade vem deixando do lado aqueles aspectos e questões financeiras que vêm no dia a dia. Por quê? Porque cases de sucesso anteriores não são cases de sucesso mais hoje, porque eles viram que com um fluxo de caixa mais longo aconteceram intempéries que aquele sucesso empresarial que era visto antigamente não é mais visto hoje, por conta de vários erros e várias ocorrências que fizeram com que causassem impactos que comprometeram essas companhias ao longo prazo. Várias perderam valor, várias deixaram de existir, várias se posicionaram de maneira diferente. Então, o conceito de sucesso empresarial ele é muito amplo, no meu ponto de vista. E é um grande desafio para as empresas representar esse conjunto de definições que é o sucesso empresarial. Então, tem uma questão que é complexa em relação ao sucesso empresarial. Mas como é que a empresa em si, como é que uma organização, e é isso, aí eu trazendo aqui para a Londa, como é que ela pode mostrar
que ela tem sucesso empresarial. É a partir do momento que ela tem uma cultura empresarial muito alinhada com o seu propósito. Começa a ter uma diferenciação, começa a propor um ambiente de sucesso, começa a propor um ambiente que possa realmente fazer a diferença nas pessoas, nos indivíduos, e que seja transformador, que seja um ambiente que possa fazer com que essas pessoas possam fazer o melhor possível. Então, dito isso, o sucesso empresarial está ligado diretamente ao valor que se cria para todos os stakeholders que estão envolvidos, para toda a massa de interlocução que uma companhia ela tem. Claro que sempre através de um alinhamento de propósito. Então, digo isso porque nem todas as empresas podem ser a maior, pode ser a menor do segmento, pode ser a mais representativa, pode ser a menos representativa, podem crescer, podem decrescer, podem ser grande, pode ser pequena, pode ser média. Elas podem ser ditas que ela tem sucesso ou não. Mas uma empresa ela pode ser identificada pelo mercado quando ela atua de maneira muito clara, independente das suas características, quando ela atua em cima do seu propósito. Então, ter sucesso empresarial é você atuar em cima do seu propósito, é você propor um ambiente transformador e fazer com que a tua companhia ela crie valor para a sociedade, crie valor para todos os stakeholders que estão envolvidos ali no seu dia a dia. Excelente. Léo, concluindo essa questão essencial aí do propósito, você ao longo da sua trajetória, você deve ter trabalhado ou interagido com organizações que tinham um maior ou menor sentimento, digamos, coletivo de propósito, né? Então, na sua percepção, qual a importância realmente de ter esse propósito maior, além de um resultado financeiro? Em que medida isso se torna um diferencial? E no caso da Londa, como é que vocês deram concretude a esse tema? Quer dizer, você mencionou que o seu propósito pessoal é ajudar as pessoas. Eu não sei se na Londa vocês têm uma frase ou uma expressão que, de alguma maneira, tenta, né, resumir o que seria o propósito da Londa e como é que vocês procuram assegurar que ele seja vivenciado diariamente, né? Como é que vocês trabalham isso lá? Quando eu vejo essa pergunta, eu acho que vem logo um substantivo na minha cabeça que é consciência. Eu acho que a consciência ela é fundamental para fazer com que o resultado financeiro ele não esteja do lado oposto do propósito. Faz parte de qualquer organização, Alexandre, ter resultado financeiro. Mas quando você tem consciência, o resultado financeiro ele não pode ser a qualquer custo, a qualquer preço. Ele não pode ser de qualquer jeito. Ele não pode ter um propósito maior que faz delinear essas atividades. Por quê? Porque não existe uma companhia sem resultados. Não dá para ter uma companhia sem resultados. Mas quando eu falo de resultados, não é apenas financeiro. Eu falo de resultados firmes para toda a sua cadeia de valor, para toda o mais amplo espectro empresarial que esta companhia ela pode ter. Claro que ao longo da nossa jornada a gente já se deparou com muitas companhias, muitas empresas, muitas pessoas, sobretudo, que eu acho que as companhias elas são feitas essencialmente por pessoas, mas muitas pessoas que entendem que o resultado financeiro está acima de qualquer propósito. Essa maneira de pensar, essa maneira de entender, essa maneira de observar é que realmente faz a diferença de uma companhia para outra. E olhar de forma igualitária esses pilares, não só financeiro, mas pilares de governança, pilares de compliance, pilares ambientais, pilares sociais, olhar para dentro e para fora do muro faz com que o empreendimento ele tenha uma visão não só de curto prazo, mas uma visão de médio e de longo prazo. Olhando para dentro da nossa companhia, a gente vem dialogando muito sob o ponto de vista de como é que a gente vai se posicionar. Desde 2017, 2016, quando a gente começou a discutir como é que o propósito da gente podia estar em ação. Como é que a gente poderia trazer um propósito em ação. E para mim seria muito fácil a gente abrir a boca e dizer assim, cara, o propósito da companhia é esse. Uhum. Seria até simples. Eu estaria olhando de maneira muito simplista o que seria um propósito de uma companhia. E a gente não fez isso, a gente fez isso completamente diferente. A gente entendeu como é que a gente poderia escutar todo mundo, como é que a gente poderia
entender, para todo mundo que fazia parte da Alondra naquela época, o que era relevante para o nosso mercado, o que a gente poderia pensar diferente, como é que a gente poderia pensar de maneira estruturada, como é que a gente poderia trazer valor, e um diálogo com as maiores lideranças da nossa empresa na época, com quase 40 pessoas, 50 pessoas, a gente entendeu que tinha uma necessidade muito grande de transformar a engenharia através da sustentabilidade. E aí, quando a gente cravou isso, foi quase que música para os ouvidos de todos que estavam lá, e músicas para os ouvidos de todas as pessoas que vêm entrando hoje na companhia. A nossa companhia ela vem crescendo, dobrando de tamanho constantemente, e ao dobrar de tamanho, ela tem um ambiente que ela é muito propício para várias pessoas se desenvolverem. Mas imagine quando você dobra de tamanho e você não tem uma cultura empresarial que suporte essa dor do crescimento, que é trazer várias pessoas ali dentro, para dentro da empresa. Então, quando a gente fala na Alondra, como é que na Alondra a gente dá concretude a isso, primeiro é tentando trazer uma cultura muito forte, trazer uma cultura muito inclusiva, trazer uma cultura muito diversa, fazendo com que todos os nossos líderes, todas as pessoas que compõem a companhia entendam muito, muito, muito o nosso jeito. A gente tem uma palavra lá, que é #NossoJeito, que foi construído ao longo desse caminho, que foi muito importante para essa nossa construção. Primeiro, porque dá uma concretude de pertencimento muito grande. Então, imagina, o nosso jeito é até muito forte, a gente construir isso. E aí a gente vem tratando uma trilha de cultura, a gente vem massificando, a gente vem treinando, a gente vem conversando, a gente vem dialogando de maneira muito estruturada e utilizando canais diversos para dialogar sobre isso. Agora mesmo, no ano passado, a gente criou a Universidade Alondra, onde dentro da Universidade Alondra a gente tem uma trilha de cultura onde, de tempos em tempos, essas pessoas precisam fazer. Eu até estava conversando com um amigo meu que eu me senti muito orgulhoso que a semana passada eu recebi um e-mail dizendo, olha, está faltando você fazer sua trilha de cultura. Então, isso me trouxe muita concretude naquilo que a gente está fazendo, porque é para mim. Se é para mim, é para todo mundo. Então, é uma imagem, é uma ação que ela mostra para todos que isso é importante para a companhia. Então, quando a gente diz que a gente tem que fazer gestão através de um mapa estratégico completamente alinhado a pilares, eu sou um pouco antigo, sou do triple bottom line, então na minha cabeça vem John Elkington na cabeça, pensando o seguinte, que é o triple bottom line, que é ambiental, social e econômico, ESG é um número muito mais novo, mais moderno, mas a gente faz gestão na companhia, no triple bottom line, que é o ESG, há alguns anos. Então, a gente tem uma gestão de KPIs muito forte, a gente tem um mapa estratégico muito voltado a esses pilares, as remunerações são voltadas a esses pilares, o diálogo do propósito com a companhia ele é constante. A gente tem vários movimentos que a gente tenta escutar todo mundo, a gente faz com que o ambiente seja o mais inclusivo possível, o mais diverso possível. E isso tem trazido muita força para a gente. Excelente. Você já antecipou, Léo, próxima pergunta que eu faria em relação ao papel, obviamente, da cultura para o sucesso da organização. Mas, em particular, Léo, o quanto esse tema ocupa da sua agenda, o quanto o tema cultura está na pauta da alta gestão, na Alondra, vocês procuram criar algum tipo de, não sei, indicador ou indicadores para assegurar que os comportamentos no dia a dia estejam alinhados à cultura e aos valores que são idealizados? Perfeito. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o tempo que a gente coloca para a cultura ele é sempre pouco comparado com o impacto que ele pode trazer. Eu gostaria de cada vez estar mais na cultura, estar mais nas pessoas, estar mais no dia a dia relacionado a como propor um ambiente transformador, como propõe um ambiente acolhedor, como a gente propõe um ambiente que a gente fica livre das punições, fica livre dos erros. E a cultura organizacional para a gente é um caminho que, através das competências, dos hábitos, das crenças, dos valores, dessa organização que a gente está construindo, é uma organização relativamente nova, consegue
propor o nosso propósito, consegue conduzir o nosso propósito, consegue majorar o nosso propósito. E comportamento para a gente ele é fundamental. Já existiram vários casos de pessoas que entraram na nossa companhia e não ter dado certo. E tudo bem, porque o comportamento não era adequado, não tinha os valores que a companhia, mas ele pode ter valores que outras companhias têm. E está tudo certo. A gente tem que ser muito respeitoso com isso. Entender que a gente não é adequado para todo mundo, já começa a ter muita humildade para poder pensar nisso. É a necessidade de a gente ter muita humildade. A gente não tem um ambiente que é adequado para todo mundo, para todos, mas a gente tem um ambiente que é adequado para aquilo que é o propósito da companhia, que é aquilo que é o propósito daquelas pessoas que estão fazendo ali dentro. Então, quando a gente dialogou e montou o nosso jeito, ele tem feito com que sejamos diferenciados, que em um mercado extremamente competitivo, sem esquecer que a competição faz parte do seu dia a dia, sem esquecer de entender como é que a gente pode olhar para dentro do muro, para fora do muro, de maneira estruturada, criando valor compartilhado. Como é que a gente pode, de maneira muito clara, trabalhando em conjunto, com diversos integrantes que tem essa companhia, utilizando competências que cada um tem, como é que a gente pode trazer essa diversidade para o dia a dia? Como é que a gente pode incluir pessoas que não seriam inclusas em outros mercados? Como é que a gente pode pensar de maneira mais estruturada? Então, isso está muito impregnado na nossa cultura. A nossa cultura de entender como é que a diversidade, como é que a gente pode transformar e trazer um ambiente muito adequado para as pessoas desenvolverem os seus talentos, ele pode fazer a diferença para aquele nosso propósito. Então, hoje, de maneira muito clara, a linha com que a cultura ela é conduzida na companhia, ela é muito forte. Meu tempo, eu costumo dizer, é sempre pouco. E é pouco para aquilo que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de estar cada vez mais na cultura. Se eu pudesse só estar dialogando sobre cultura, era a melhor coisa que eu poderia fazer. Mas a gente sabe que é uma atividade de um CEO da companhia, ela tem várias outras atividades. Eu costumo dizer que empreender são vários pratinhos que você precisa mexer ao mesmo tempo que esses pratinhos caem ao longo do tempo. Cada vez mais a gente está mais robusto, a gente está mais forte, a gente está mais sistêmico, a gente tem um olhar com uma adaptabilidade muito grande, a gente é muito ousado na companhia, na condução da companhia, mas sem as pessoas, sem uma cultura forte, sem uma estratégia empresarial que dê concretude a tudo isso, nós não chegaríamos a canto nenhum. Uhum. Excelente. E você mencionou também, Léo, no começo, lá atrás, a importância de ter uma premissa positiva sobre as pessoas, esperar o melhor, né, acreditar, digamos assim, no potencial, né, na ética e na vontade das pessoas de quererem se autorrealizar pelo trabalho. Então, a seu ver, quão importante é ter essa perspectiva positiva e não negativa, né, sobre as pessoas, para você desenvolver confiança, relacionamentos de confiança e para você, obviamente, criar uma organização de excelência. Como é que você vê essa questão? E aproveitando, Léo, se você puder indicar um pouquinho assim, qual é o tamanho hoje da Londa, o número de pessoas que trabalham e a abrangência de atuação, porque acho que para os nossos ouvintes aqui seria algo também bacana. Não, perfeito. Seguindo bem a linha da tua pergunta, eu acho que não há empresa que prospere se não houver confiança. Não há empresa que consiga propor um ambiente adequado para as pessoas se desenvolverem se não houver confiança, se não houver uma liderança humanificada, se não tiver uma unificação no seu dia a dia, se não entender que as pessoas elas podem errar, que elas podem fazer, elas podem transformar. Porque se a gente começar a punir erro, a gente vai criar um ambiente muito complexo do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de oportunidade, do ponto de vista de entender efetivamente como é que a gente possa ser transformador, como é que a gente pode ter uma jornada que pode utilizar o máximo de cada um. Ao longo dessa caminhada que a gente chegou até agora, hoje a gente está indo para quase 3 mil funcionários, vamos passar de 3 mil daqui a pouco, a gente errou bastante. A gente errou muito, a gente aprendeu com os erros que fizeram com que a gente chegasse até aqui. E vamos errar mais. Eu costumo dizer o seguinte, nós vamos continuar errando. Coisas diferentes, desafios diferentes,
pela maneira como a gente encara os erros, como a gente encara os desafios, a gente utiliza esses erros a criar mais força para a organização, a criar mais força para a cultura empresarial. E isso faz com que a companhia ela pulse inovação, ela pulse uma capacidade de adaptabilidade muito grande. Todo mundo sabe que ninguém vai ser punido por erro, mas sim, a gente vai chamar atenção se o comportamento não estiver adequado. A gente vai chamar atenção se houver irresponsabilidade na temática. Agora, o erro faz parte do jogo, o erro faz parte do seu dia a dia, e para a gente é importante demais que as pessoas errem. É importante demais ter um ambiente que as pessoas elas possam se desenvolver, que as pessoas possam ter confiança de colocarem o seu talento. E aí a gente tem, de que maneira a gente olha isso? A gente olha as capacidades de cada integrante da companhia, que permite fazer com que ela seja mais fluida e produtiva. Então, vamos entender qual é o potencial e o limite de cada um. Tem gente que tem um perfil muito mais adequado para ali, tem gente que tem um perfil muito mais adequado para outra posição. E entender os perfis, entender o que as pessoas gostam, como elas gostam, de que maneira elas gostam, é fundamental para a gente. É fundamental a gente ter uma empresa que seja muito inclusiva. É fundamental a gente ter uma empresa que esteja preparada a receber vários perfis diferentes, várias pessoas diferentes, várias maneiras de pensar diferentes. Por quê? Só dessa maneira a gente vai conseguir sustentar o caminho que a gente vem seguindo. Então, hoje, dentro da companhia, a temática diversidade, aí quando a gente fala diversidade, não é só uma diversidade de gênero, de raça ou de cor, não, diversidade de regiões, diversidade de pensamentos, diversidade de formação. Essa múltipla diversidade fez com que e faz com que a gente seja muito robusto. Eu sou uma pessoa que invisto muito na inteligência, na capacidade que as pessoas têm de transformar, na capacidade que essas pessoas têm de fazer a diferença, de como é que elas podem fazer a diferença. E cada vez mais está muito claro para mim que a equipe, do jeito que ela está sendo montada, com o nível de multidisciplinaridade que a gente tem, com a capacidade de adaptação que a gente tem, ela propõe uma empresa que seja aberta a ter uma premissa positiva muito grande. Então, não tem diálogo ruim, não tem conversa que nos faça sentido. Tem, sim, um ambiente preparado para um relacionamento de confiança, para uma organização que possa trazer e estender tapetes para cada um desenvolver o máximo possível. Entendi. A ideia de aceitar a singularidade, né, de cada um para que você tenha a maior inteligência coletiva aí possível e bem aproveitada, né? E agora o tema de liderança, né, Léo? Você mencionou que a criação da Universidade Alonda, e liderança obviamente não é cargo, é uma postura, né, de você congregar pessoas. Que qualidades que vocês valorizam na Alonda, né, das lideranças lá da organização? E como é que vocês fazem para que as lideranças em todos os níveis, e não só, né, na alta gestão, mas que todas as lideranças exibam esse conjunto aí de comportamentos, de valores? Então, como é que vocês tratam esse tema aí da liderança? Primeiro para nós, a competência de liderar ela é fundamental. Então, de desenvolver, de ter uma liderança humanizada, de olhar as pessoas no foco de nossa atenção. Então, a gente tem como um dos nossos valores foco nas pessoas. E isso, por ter foco nas pessoas, já traz uma diferença muito grande. Esse senso de coletividade, a diferença que o coletivo ele pode propor, a gente vem mostrando dia a dia de o quanto a gente é forte nessa temática. O propósito da companhia é propor um clima adequado e que seja muito propício a ajudar e suportar os desafios que cada um tem de maneira singular. Cada um tem de maneira a trazer para essa organização. E aí, como é que a gente junta todas essas temáticas dentro de um grupo só, pensando em um alinhamento? Como é que a gente usa essas maneiras diferentes? Podendo ela ser líder de si, podendo ser líder de pessoas ou podendo ser líder de negócio? Como é que a gente pode utilizar e fazer com que essas pessoas desenvolvam melhor as atividades dela? Então, para a gente é muito importante que a liderança que ela trabalhe muito essa competência,
que a liderança seja muito trabalhada, é uma das nossas principais competências, junto com o senso de dono, com a criatividade, com a capacidade de transformar, com não tá, assim, a gente tem uma cabeça de ser muito adaptável. E isso eu trago sempre essa palavra adaptabilidade, porque o mundo ele muda com uma velocidade muito grande. Se a gente não tiver muito, se a gente não mudar na velocidade que ele propõe, a gente fica para trás. Várias empresas ficaram por conta disso. Então, a capacidade de desenvolver, de inspirar, de motivar as pessoas, de construir relacionamentos baseados em confiança, em resultados, em reconhecimento, em gratidão. Hoje, o clima empresarial da gente é muito legal. A gente tem uma agenda super positiva. A gente faz eventos que a gente escuta a camada empresarial nossa, que é formada a nossa camada empresarial. Então a gente escuta para fora, escuta para dentro. A gente tenta de 3 em 3 meses criar o pulse, que é saber entender o que essas pessoas estão vendo de oportunidades. A gente tem comitês dentro da companhia por diversos níveis dentro da empresa, comitês de negócios, comitês de diversidade, comitê de inclusão, dentro da própria companhia. Isso eu não estou falando ainda nem de conselho, eu estou dizendo aqui, essa organização ela que tem que ter a capacidade de dar o tom e dizer para onde é que a gente vai direcionar. Indiferente de uma pessoa A, B ou C, ou de um conjunto de notáveis, esse time precisa ser escutado, esse ambiente precisa trazer mindsets, trazer pontos para dentro da organização que vai fazer com que essa companhia cresça. Hoje, cada vez mais, o meu tempo nos negócios eles estão menores. Por quê? Porque a gente começa a perceber que as pessoas que estão na organização, elas começam a ver caminhos de crescimento, avenidas de crescimento, que fazem com que essa empresa ela comece a imaginar em perpetuar. Esse é o meu grande desafio. Daqui a pouco eu não vou estar aqui. Como é que essa estrutura ela vai perpetuar de maneira estruturada, com uma cultura muito firme no olhar para o próximo, numa cultura de inovação, numa cultura de propor um ambiente para as pessoas transformarem, para as pessoas ajudarem ao crescimento desse grupo empresarial. Então, hoje a gente tem uma agenda de entender de maneira muito clara que a liderança ela é fundamental. Ela é fundamental em todos os aspectos. E para a gente ela é um dos grandes pilares que fizeram com que essa companhia chegasse até aqui. Excelente. Bom, inovação é sempre uma palavra de ordem, né, Léo? Mas inovar não é só o que a gente faz, ou fazer coisas diferentes, mas fazer de uma maneira muitas vezes diferente, né? Inclusive mudar a forma de gestão muitas vezes, né? Do modus operandi da organização. Então, você destacaria alguma inovação de gestão da Londa? Quer dizer, o que você acha que vocês têm feito de diferente em relação a outras empresas ou de uma maneira diferente? Eventualmente, por exemplo, a questão da descentralização, e vocês também, né, têm crescido muito, e aí eu não sei, é sempre uma questão de como crescer sem perder a essência, o empreendedorismo, sem burocratizar, que é uma outra tendência, né, das organizações que se tornam muito grandes. Como é que vocês veem essa questão, Léo? Eu costumo dizer que o maior aliado da sustentabilidade é a inovação. Isso tem inúmeros artigos falando sobre isso, artigos acadêmicos de vários estudiosos falando sobre o tema. E inovação não é só ser disruptivo. A inovação ela é incremental. A inovação ela pode passar pela mudança de um business model, pode passar pela mudança de processo. Então, ela faz com que essa companhia ela abrace os seus desafios. Uma coisa que eu trago muito no diálogo da gente, quando a gente fala sobre negócios, a gente precisa entender, a companhia precisa entender assim, como é que a gente abraça os problemas, como é que a gente abraça os nossos clientes, como é que a gente abraça as sociedades que a gente vai estar lá envolvida, como é que a gente se muda, se molda, se ajusta, porque quem dá o tom não é a gente, é muita prepotência a gente dizer que esse jeito é o jeito correto de fazer. Não. O que o outro lado precisa? O que o outro lado propõe? E aí, quando você tem um ambiente aberto, um ambiente que seja muito propício a ideias,
você surge um ambiente com inovação muito grande. Então, se eu fosse escolher uma das um dos grandes marcos de inovação que a gente trouxe na companhia e a gente traz na companhia é exatamente entender como é que a gente abraça os nossos desafios, como é que a gente traz isso para a estratégia empresarial. Nada está gravado em pedra, nada tem que ser isso ou aquilo. Pode ser outra coisa completamente diferente que a gente não esteja vendo. Então, ter isso no centro da tua estratégia empresarial tem feito uma diferença para a gente muito grande. Se a gente olhar os últimos 5 anos, a gente cresce a 2 dígitos nos últimos 5 anos no ambiente de engenharia, no ambiente econômico brasileiro, que é extremamente complexo. Pois realmente acreditamos que esse olhar mais abrangente para pilares essenciais, para o negócio de maneira muito mais sustentável, é a chave da nossa jornada. Então, como é que a gente olha para quem a gente está dialogando e pratica empatia? Como é que a gente olha para o outro? E aí, se é B2B, se é B2C, como é que a gente olha para o outro? Como é que a gente olha para um cliente assim, cara, como é que eu consigo realmente criar valor aqui dentro? Então, ter essa cultura muito forte, eu acho que foi o grande marco, a grande inovação que fez a gente transformar. Porque a Londa ela não surgiu dessa forma. A Londa ela surgiu de uma empresa que vendia produto lá atrás. E aí, em determinado momento, eu virei sócio da empresa em 2012 e a gente entendeu o seguinte, olha, gente, isso aqui a gente não vamos conseguir sobreviver. Porque eu vou estar com um celular que eu vou querer vender esse celular para essa pessoa. Mas o celular pode não ser o problema dessa pessoa. Eu preciso entender como é que eu vou resolver transformar o passivo dele num ativo. Para ele, não só para a nossa companhia. Como é que a gente cria valor compartilhado? Como é que a gente se adapta a uma realidade que cada mercado ele tem? Quando a gente vai discutir com a indústria é uma coisa, quando a gente vai discutir com a infraestrutura é outra, quando a gente vai discutir com saneamento é outra, completamente diferente. Quando a gente entra dentro de um ambiente de mineração e olha pilares ambientais e sociais ali dentro da mineração, ele tem uma maneira de ver. Quando eu falo com o mercado de papel celulose, ele tem outra completamente diferente. Então, entender o outro é fundamental. Então, essa capacidade de se adaptar, não ter nada cravado em pedra dentro do nosso centro da nossa estratégia, ele foi fundamental do seu ponto de vista da companhia ter crescido ao longo desse tempo, e eu acho que foi o ambiente mais inovador que a gente teve. Excelente. Léo, 3 últimas perguntas, e uma aqui que é irresistível não fazer, que é o seguinte, vocês vêm crescendo muito e o paradigma, né, de gestão nosso ainda é, em grande medida, o planejar e controlar. Planejar o futuro e depois tentar cascatear tudo e todo mundo seguir ali os indicadores até o pessoal da linha de frente e, de alguma maneira, a gente chegar naquele futuro que foi planejado. Quer dizer, e por trás tem essa ideia sempre de controlar o futuro e controlar o comportamento de cada um. Cada vez mais as empresas de vanguarda vêm para essa abordagem do sentir e responder, de uma responsividade, de uma adaptabilidade, como você mencionou, tendo ali como norte o propósito. Só que falar isso é muito mais fácil do que fazer, porque isso lida, principalmente no caso da alta gestão, muitas vezes com uma verdadeira, quase que obsessão pelo controle, né? Porque isso dá uma certa angústia você, às vezes, deixar a coisa muito solta. E você lá atrás mencionou essa questão em vez de um plano estratégico, uma orientação estratégica ou algo nessa linha. Como é que você lida com isso, né, como CEO? Porque né, o ideal seria ter ali um painel de controle que você controla tudo e todos e controla o futuro, mas não é possível isso. Como é que você vê essa questão? Achar que a gente controla, primeiro, já é uma maneira de pensar muito complexa. A gente não controla nada, a gente pode pegar o elevador, descer aqui o elevador cair e você está fora do controle. Então a gente não controla nada. A primeira coisa que a gente precisa entender, a gente não controla nada, a gente tem que ter informação. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é a informação. A gente precisa ter a informação na mão, a gente precisa ter informações que façam com que a tua companhia ela possa andar de maneira responsável. Então, nós somos uma empresa muito jovem, então isso tem uma maneira de pensar, uma maneira de dialogar
também diferente. Mesmo que a gente tenha conselho, governança, a gente tenha um sistema de gestão todo piramidal, onde a gente tem G2, G1, G0, CAD, tudo com indicador montado de maneira estruturada. O cara olha o indicador aqui em cima do sistema de governança da gente, no conselho de administração, ele está conversando com 20 indicadores aqui embaixo. A gente tem tudo isso, mas isso não dá o tom. Isso não pode dar o tom. A gente tem que ter, a gente precisa ter, é importante para a gente ter um accountability muito arrumado, muito ajustado, a gente saber como é que a gente vai cumprir aquilo que a gente se propõe, a gente entender como foram os erros do passado, ter essas medições, ter essa informação para entender quais foram os acertos e os erros do passado, mas você não controla o tempo. Eu não posso planejar aqui o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Eu não tenho essa prepotência de planejar os próximos 5 anos. Aconteceu uma pandemia há 2 anos atrás, que todo mundo que fez o planejamento estratégico nos próximos 5 anos destruíram, rasgou e teve que se reinventar em meses, em dias, inclusive. Então, como é que a gente pode pensar e ter um ambiente dessa forma? Ninguém sabe o que vem pela frente. Ninguém sabe nem os desafios, nem as oportunidades. Mas como é que a gente pode pensar nos cenários que vão vir pela frente e estar preparado para o cenário que vai ser proposto de maneira adequada? Como é que a gente consegue se mover rápido? Como é que a gente consegue transformar rápido? Como é que a gente consegue ter uma capacidade de mover de maneira muito estruturada? Então, quando a gente traz a temática estratégica também para o meio da companhia, não só para a ponta da companhia, não pode só estar aqui na ponta. Não pode estar aqui só na minha cabeça, na cabeça dos meus sócios, dos conselheiros, a estratégia da companhia. A estratégia da companhia tem que estar na companhia como um todo. A gente precisa escutar todo mundo, a gente precisa dialogar com todo mundo. A gente precisa dialogar com o mercado. O que os nossos clientes estão querendo? Quais são os compromissos que eles estão tendo no futuro? Quais são os caminhos que eles estão vendo para o futuro? Quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente está discutindo o seguinte: como é que vai ser a mudança nas pessoas em relação ao consumo que vai propor um resíduo completamente lá na frente? Tem que pensar nisso agora. É agora que a gente tem que pensar. Não é esperar isso acontecer para poder pensar. As mudanças estão muito rápidas. As adequações estão muito rápidas. A maneira de pensar está sendo muito rápida. Então, a gente precisa ter um ambiente onde a gente seja mais rápido para se tomar decisão. E eu sei que, para mim, eu tenho dois chapéus. Eu tenho um chapéu de acionista e tenho um chapéu de principal executivo da companhia, e esse é o grande desafio. Quando eu não for mais o principal executivo da companhia, como é que eu posso deixar um legado aqui para quem for sentar no meu lugar possa conduzir isso de maneira estruturada e voar e ter um ambiente muito propenso a fazer a diferença, um ambiente que seja adaptável a cada momento e de maneira muito, muito inteligente. Então, achar que a gente vai controlar tudo, a gente não vai. Agora, achar que a gente vai ter informação, que a gente precisa das informações, porque a informação, Alexandre, ela é daquilo que já foi, não é daquilo que vem. Uhum. E aí a gente tem que estar mais olhando para fora do que para dentro. A partir do momento que a gente estiver mais olhando para dentro do que para fora, esse ambiente não é de crescimento, ele é de decrescimento. Então, isso não é um ambiente de transformação, ele é um ambiente de controle. Então, controle, ele não é uma palavra que a gente entende que é a mais adequada, mas sim, a informação, ela precisa sim, na mão, para a gente poder utilizar ela da melhor maneira possível. Ah, não, você para fazer isso precisa fazer isso. Não, claro, tem regras, tem governança para poder suportar e ter sustentabilidade empresarial naquilo que a gente vai conduzir. Tem um rigor nessas informações. Agora, o ambiente não é o de controle, o ambiente é de propiciar que você faça a diferença nessa companhia, que você faça a transformação dessa companhia. Se a gente hoje se transformou tão rapidamente ao longo do tempo porque a gente nos próximos 5 anos eu te garanto que eu não sei como a gente vai estar, mas a gente vai estar maior do que a gente é hoje, porque o ambiente ele é muito pró-adaptação, e o ambiente é muito pró-mercado, e aí a gente entende de maneira muito estruturada como a gente tirar valor disso. Como é que a gente pode trazer valor aqui para dentro? Claro que em base às pessoas. As pessoas é a base de tudo. As pessoas é que fazem a diferença no dia a dia.
É muito interessante porque o que você mencionou, Léo, em grande medida é transformar a empresa de um grande sistema de planejamento, que é o que a maioria são, né, de coletar informações na base e transmitir tudo para o topo, tomar uma decisão, fazer os planejamentos, para um sistema de inteligência, né, onde você proporciona o máximo de informações em tempo real para o máximo de pessoas, para que essas pessoas possam, enfim, fazer bem seu trabalho, tomar as decisões que forem aí pertinentes a elas. Muito interessante o que você mencionou. E agora a remuneração, que é outro tema, né, fundamental, quer dizer, a questão dos tais dos incentivos. Como é que vocês trabalham o sistema de remuneração? Quer dizer, ele é mais focado num desempenho individual ou coletivo? Ele é mais associado só ao alcance de metas estritamente financeiras ou a um conjunto mais amplo de indicadores? É mais ou menos agressivo? Como é que vocês trabalham esse tema aí, por favor, Léo? Como eu te falei, desde 2018, 2019, a gente vem conduzindo a gestão da companhia em 3 pilares, né? Uhum. Financeiros, ambientais e sociais. Então, nosso CFO tem metas ambientais e sociais muito fortes, de maneira igualitária para o bônus dele, para a bonificação dele. A gente tem metas coletivas, então a companhia pensa de maneira coletiva. Vou dar um exemplo, uma pessoa da área comercial, ele não é remunerado por venda, ele é remunerado pelo resultado que essa companhia traz em cima desses 3 pilares. Então, ele não é só venda que vai trazer. O CFO não é caixa e não é só EBITDA. Não. O que ele tem de resultado aqui em aspecto social? O que a gente tem no Great Place to Work que a gente escolheu para medir? O que a gente faz de recuperação de resíduo dentro da companhia, propondo economia circular? O que a gente começa a entender como outros pilares que estão aqui do lado podem trazer valor que não é a curto prazo, é a longo prazo. Como é que essa cultura ela pode ser vista a longo prazo? Então, a gente remunera olhando os 3 pilares de maneira muito clara. As bonificações são dessa forma. São bonificações agressivas? São bonificações agressivas. São bonificações que fazem a diferença, são importantes para as pessoas? São importantes para as pessoas. Eu acho que é um pilar interessante. O lado financeiro, você não pode esquecer, do mesmo jeito que a companhia ela tem esse pilar financeiro na sua base, as pessoas precisam de uma vida transformadora. Eu costumo dizer assim, essa camisa aqui quem me paga é meu cliente, não sou eu. Não é? Quem me paga é a capacidade que eu trouxe para transformar. E para todo mundo, eu falo assim, a viagem que você vai fazer com a sua família, você precisa ter um ambiente aqui que te faça você buscar essa condição. Você precisa ter a capacidade de viajar com a tua família. Então você precisa ganhar bem, você precisa ter uma bonificação boa. Mas claro que como é que é o propósito, como é que é o pilar ambiental, como é o pilar social, para toda a cadeia da companhia. E aí a gente vem monitorando isso de maneira muito estruturada. A gente pensa em pilares de diversidade, pilares de inclusão. Todo mundo tem meta muito clara em relação a diversidade e inclusão. Então, não adianta a gente olhar para o KPI financeiro que aqui do outro lado vai destruir teu valor se você olhar só para cá. Todo mundo já entendendo isso. Então, cara, vamos cumprir essas outras metas aqui, porque se não cumprir é um terço. Não vai fazer sentido. Então, temos que olhar todo esse contexto. Então, a gente vem ganhando prêmios ao longo do tempo, a gente vem se destacando por conta disso. Acabamos de ganhar um prêmio de liderança feminina, de destaque no setor de engenharia. Isso para a gente é difícil. Você olhar uma faculdade de engenharia onde você tem lá 3, 4 pessoas que são femininas e os outros 36 são masculinos. Oi, como é que eu trago essas mulheres para a liderança? Como é que eu trago essas mulheres num ambiente mais inclusivo? Num ambiente mais acolhedor, que elas possam ter um ambiente de crescimento muito adequado? Como é que a gente pode aproveitar o melhor potencial dessas pessoas? Seria muito pouco inteligente da nossa parte achar que só 50% da população seria interessante para trabalhar. Cara, eu estou perdendo 50% de talento aqui. 50% de talento que vai fazer essa companhia crescer, pensando de maneira diferente e muito mais apropriada para poder fazer com que ela desenvolva as suas atividades. Então, esses assuntos, eles permeiam dentro da companhia, desde a base da companhia até o conselho. Então, isso tem que estar na agenda corporativa. Todas as medições de todos os profissionais dentro da companhia têm que estar alinhadas ao Triple Bottom Line.
Não tem que só ser a minha avaliação, tem que ser a avaliação do todo, do operador, do coordenador, do gerente, do executivo, do diretor, de todo mundo na companhia, diferente do cargo, diferente da posição, ele precisa pensar de maneira estruturada. E a gente também precisa fazer a nossa parte, a gente precisa educar, a gente precisa treinar, a gente precisa propor um ambiente de conhecimento, a gente precisa, como CNPJ, a gente precisa trazer para essas pessoas uma maneira diferente de ver. E como é que tem que ser essa jornada? Claro que hoje a gente faz uma parte, amanhã a gente vai ter que fazer mais, depois de amanhã a gente vai ter que fazer mais. Então a gente tem que olhar sempre para a jornada. Como é que a gente pode trazer outros marcos que são importantes para o diálogo empresarial, que são de vanguarda, que está sendo discutido em outras companhias de sucesso? Como é que a gente consegue trazer para cá? Como é que cada pessoa consegue entender qual é a contribuição que ela está fazendo para o meio ambiente? Como é que ela está, a cada lucro que essa companhia está dando, o que está sendo feito com o lucro dessa companhia? Como é que essa companhia ela consegue efetivamente mostrar para todo mundo que faz parte dela? Como é que a gente consegue propor um ambiente muito mais de bem-estar para todo mundo? Como é que a gente consegue ter um ambiente adequado para todo mundo desenvolver, que estejam felizes em desenvolvendo ali nessa companhia? Então tem vários pontos que a gente acha, entende, que é relevante para o crescimento, é relevante para o futuro dessa empresa. Claro que remuneração ela é importante, ela é fundamental, até porque a companhia não pratica filantropia e nem as pessoas que estão ali dentro praticam filantropia. Mas a gente precisa olhar o todo, não parte do todo. E isso que a gente vem propondo diferente. É muito interessante. Você fechou com essa ideia do todo e que você já, né, em outras passagens, mencionou essa ideia de ecossistema. Quer dizer, você promove esse pensamento sistêmico e não aquele pensamento mais só reducionista, cartesiano, mecanicista, que é muito comum, obviamente, na engenharia. E eu, como engenheiro de formação, sei bem do que está falando. Então, não é simples, né? É mais fácil falar do que realmente praticar, porque a nossa tendência é separar em áreas e cada um fazer o seu só, mas ter essa perspectiva de que está tudo integrado, né, de que, obviamente, o que vai nos dar sustentabilidade, legitimidade ao longo do tempo e com um olhar de mais longo prazo e não tiro curto, realmente é a arte, né? Eu acho que é a arte de criar uma organização realmente mais duradoura, mais resiliente, digamos assim. Última pergunta, Léo. Vocês, por acaso, têm alguns indicadores? Eu sei que não é um tema tão direto assim, mas vocês procuram medir questões que são consideradas fundamentais, como cultura ética, a presença de um estilo virtuoso em todos os níveis, o quanto o propósito está ou não de fato internalizado nas pessoas? Vocês procuram ter algum tipo de indicador mais objetivo para saber como é que vocês estão em relação a esses temas, aonde vocês querem chegar e com que frequência esses temas que eu mencionei, principalmente, né, cultura, liderança, propósito, eles estão na pauta da diretoria executiva e do conselho de administração? Eu não cheguei a perguntar se vocês têm um conselho ou não, mas talvez você puder abordar isso também. Tá, como eu falei, a empresa da gente é muito jovem, tá? E vem se concretizando nos ciclos de avaliação que a gente vem entendendo o que é o adequado. Quando a gente olha para a nossa cultura, a gente entende que essa cultura humanizada, essa cultura de inclusão que a gente vem trazendo, a gente tenta ter traços culturais, trazer o nosso jeito, que a gente conversou um pouco tempo atrás, trazer de maneira muito clara isso. Como é que a gente mede isso? Nas avaliações de desempenho, no pulse, que a gente dialoga com toda a cadeia da companhia, para entender como é que esses valores que a gente tem, como é que essa liderança ela conversa com o nosso propósito. Quando a gente vai fazer um processo de seleção, a gente olha efetivamente todas as competências da companhia. Para cada competência, a gente tem uma maneira de olhar diferente, a gente tenta observar como a gente pode entender que essa pessoa esteja muito adequada àquilo que a gente está ali dentro, está ali trazendo. E sobre a questão de governança, Alexandre, ela tem um conselho, e aí a gente tem não só isso, a gente tem uma discussão diária em cima de
KPIs, em cima de estruturas que fazem com que a gente tenha um ambiente que a gente olhe para o nosso propósito. Então, a gente não olha só o número, a gente quer olhar também o seguinte: como é que esse número transforma esse ambiente cada vez mais propício a gente dialogar em cima do nosso propósito? Como é que a gente chama todo mundo e escuta todo mundo? O ano passado a gente chamou todo mundo e disse assim: olha, a gente está com esse propósito aqui, a gente está com essa missão, a gente está com esse valor, a gente tem essas características aqui que a gente entende ainda que é relevante. Mas vocês, eu quis escutar cada um de vocês. O que vocês acham? Se trancamos, conversamos, dialogamos, mudamos o que tinha de mudar, alteramos, fizemos um manifesto. Fizemos um manifesto que eu não construí uma frase. Eu não construí uma frase. A frase foi construída pela equipe inteira, pela empresa inteira, menos por mim. Quando chegou na mão e eu li, eu fiquei arrepiado e disse: puxa, é isso aqui. Não preciso mais eu colocar nada, está feito. Quando eu mandei para o conselho, estava feito. Não precisa ter inclusão do conselho para poder dizer isso, do CEO. A empresa ela precisa falar por si só. Então, a gente escuta muito as pessoas, a gente escuta muito o que cada um está colocando, da maneira como está colocando. E eu te disse alguns minutos atrás que a empresa da gente não vai ser para todo mundo. É natural que não seja. Mas a gente quer que as pessoas que estejam aqui dentro, elas efetivamente estejam alinhadas ao nosso propósito. Por quê? Eu acho que é a única maneira que vai fazer com que essa companhia tenha sustentação, vai fazer com que essa companhia seja adequada a ter os melhores talentos que vão fazer com que ela cresça de maneira estruturada. Então, hoje, o diálogo de propósito, o diálogo de liderança humanizado, o diálogo de uma cultura muito mais inclusiva, ela é constante na companhia. E ela não pode ser constante apenas na alta direção. Ela tem que ser constante na companhia como um todo. E esse é o grande desafio para a gente. Numa empresa que cresce a 2 dígitos todo ano, o ano passado a gente tinha 1.000 funcionários, esse ano a gente está indo para 3.000 funcionários. Nossa. E como é que faz? De que forma faz? Se a gente não escutar todo mundo, com pessoas diferentes entrando, pessoas diferentes, vão sair. O nosso turnover é baixo, não é alto, ele é baixíssimo, mas exatamente por isso. Mas naturalmente as pessoas elas vão se colocando onde elas acham importante, onde elas acham relevante. E esse eu acho que é o grande ponto. É criar um ambiente para que as pessoas possam transformar essa estrutura, esse ambiente que a gente está trazendo. Então, o desafio aqui é como é que a gente olha para o outro, como é que a gente faz empatia, como é que a gente propõe um ambiente inclusivo, diverso, que tenha capacidade de fazer todo mundo dar o seu melhor. Esse eu acho que é o grande desafio, é o que a gente vem conduzindo logo no dia a dia. Não é fácil, ele é complexo. Você precisa estar muito firme no seu propósito, você precisa estar muito firme em cima daquilo que você acredita, mas a gente tem tido sucesso, a gente tem tido muita alegria no conduzir, a gente tem tido muita confiança gerada entre a companhia, gerada entre todas as pessoas que fazem a empresa e, sobretudo, o clima, ele é muito bom. E por ter um clima muito bom, ele já vai te dizendo onde você precisa atuar, de que maneira você precisa atuar. Escutar, ter essa escutativa é fundamental e eu acho que é um dos grandes pontos que fizeram com que a gente tenha utilizado da melhor maneira o nosso propósito, é escutar. A gente tem escutado bastante todo mundo que tem feito a base dessa companhia. Sensacional, Léo, porque você concluiu exatamente com a palavra que eu iria mencionar, que me chamou mais atenção de tudo, que é a ideia da escuta. Quer dizer, a Londa é uma empresa que escuta para começar os seus clientes, porque, pelo que eu entendi, a ideia de propor soluções customizadas depende de você realmente compreender o que o outro precisa, então escutar externamente e escutar internamente para que, a partir daí, você possa ter as soluções, né, internamente, para que vocês possam ter as melhores decisões. E é muito interessante porque isso tem tudo a ver, novamente, com aquela ideia que eu falei do pensamento sistêmico e de um ambiente onde você entende que aquilo ali
é um sistema complexo, né, e não uma máquina. E quando você tem um sistema complexo, a solução emerge de dentro. Quer dizer, a emergência é uma propriedade de sistemas complexos. Você não fica com aquela obrigação de você dar todas as respostas, né, de vir tudo da sua cabeça e de ser tudo top-down, mas de você, como você mencionou, né, criar as condições para que você consiga despertar essas soluções, enfim, essas decisões naturalmente, organicamente, né, de dentro da própria organização. E realmente foi uma aula na prática de como tudo isso que a gente procura, né, enfatizar da questão do pensamento sistêmico, da expectativa positiva sobre as pessoas, da questão do propósito e de como isso vocês têm, de maneira, né, genuína, praticado ao longo dos anos e com belíssimos resultados em todas as dimensões. E eu fico muito feliz de nós termos tido essa conversa, Léo, porque o sucesso de organizações como vocês, com essa mentalidade, né, no topo, como vocês, é um sucesso coletivo, eu diria, de todos nós, que aponta outros caminhos e mostra que é possível, né, fazer diferente e, claro, a gente está no ambiente empresarial de uma maneira rentável, de uma maneira que promove aí um impacto cada vez maior em todas as frentes. Então, novamente, muito obrigado. Já era, né, seu admirador aí com essa nossa conversa mais ainda e realmente fico muito feliz. Começamos esse podcast aqui com o pé direito, né? Realmente sensacional. Muito obrigado mesmo, né? Eu que agradeço, Alexandre, pela oportunidade para falar sobre o tema. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer todo mundo que faz parte da nossa companhia. Eu acho que eu só estou aqui representando um monte de gente, um monte de cabeças diferentes, um monte de pessoas diferentes. São pessoas que fazem a diferença no dia a dia. Os meus sócios que acreditaram nessa maneira de pensar, nesse diálogo, desse jeito de pensar, todos os lugares onde a gente está, onde nós estamos incluídos, mas sobretudo as pessoas que hoje tem na companhia, os nossos líderes, é que me faz levantar todo dia, ter a capacidade de vir e conduzir essa companhia da melhor maneira possível. Daqui a pouco eu não vou estar aqui para poder fazer essa condução, e a gente precisa efetivamente criar um clima, criar uma estratégia, criar uma cultura, criar uma maneira de pensar que seja muito inclusiva. E hoje, se a gente tem tido sucesso, é porque essas pessoas têm entendido muito o que a gente está trazendo para o dia a dia, o que a gente tem trazido para poder criar valor para essa companhia. Então, falar sobre esse tema é muito bom, falar contigo é excelente e ser o primeiro aí nesse teu podcast, nesse teu canal de YouTube, para mim é uma honra muito grande. Me sinto mais motivado ainda em construir, continuar dialogando dessa maneira e construindo da forma como a Alondra vem construindo. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, que foi fundamental, vindo de você, uma pessoa que eu respeito tanto, uma pessoa que eu admiro tanto, e que eu tenho certeza que vai trazer muita gente boa para poder dialogar na liderança virtuosa. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, um abraço, hein? E até Valeu. o nosso próximo episódio, pessoal. Um grande abraço.